Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui para mais um vídeo. Como nós temos falado sempre, nós estamos mantendo um planejamento de estudo e isso é muito importante, tá? E eu estou aqui à disposição de vocês, disposta realmente a ajudá-los nesse planejamento de estudo. Bom, durante essa semana, como nós vimos no vídeo passado, nós vamos estudar concordância verbal e também redação. Como vocês viram no vídeo passado, o Lucas disse que a pontuação da redação ela é muito alta, ela vale 1000 pontos e vocês não podem desprezar essa pontuação, tá? Mas também não adianta ter ideias maravilhosas se vocês não conseguirem colocar a gramática bem certinha ali na redação. Então, a gramática e a estrutura da redação, elas precisam estar de mãos dadas, ok? Então, não vamos ignorar assuntos importantes como, por exemplo, a concordância verbal. Concordância verbal é muito fácil, desde que não tenha nenhum caso especial. E aí, nós vamos ver alguns casos especiais que podem realmente pegar vocês, né? E dar uma rasteira, não só na hora da redação, mas talvez também num concurso que vocês venham a fazer. Essa é uma matéria muito importante e vale a pena vocês estudarem e darem bastante atenção a ela. O que é a concordância verbal? É muito fácil. A concordância verbal é uma concordância entre o verbo e o sujeito. Ou seja, a concordância verbal, ela gira em torno do verbo e do sujeito. Vamos começar por casos bem simples. Por exemplo, no sujeito simples, não importa se o verbo está antes ou depois do sujeito. Ele vai concordar, o sujeito vai concordar com o verbo, e isso é muito tranquilo. Exemplo, nós fomos estudar na casa de Maria. Nós temos um sujeito simples, porque nós temos um núcleo. Nós fomos, então o verbo concordando com o sujeito. Muito tranquilo esse exemplo. Vamos pensar agora num sujeito composto. João e Carlos patinaram no gelo. Também, muito simples, né? Nós temos um sujeito composto, como nós estudamos já no primeiro bimestre, antes dessa pandemia. Por que é um sujeito composto? Porque nós temos dois núcleos. Quais são os núcleos? João, Carlos. Então, nesse caso também, é muito simples, o verbo concordando com o sujeito composto. Bem, esses dois casos, eles são casos bem simples. Vamos ver agora alguns casos especiais. Por que caso especial? É porque o verbo, ele pode ficar tanto no singular como no plural. E aí é uma questão que pega muita gente, que dá uma rasteira em muita gente que faz concurso. Porque você vê assim, não, com certeza é falso, não pode. Por quê? Porque você não conhece os casos especiais, assim como no estudo da crase. Então, a língua portuguesa, ela se torna difícil por conta desses casos especiais. E como vocês são alunos, né, do terceiro ano, que vão tentar concurso, seja militar, seja Enem, então a gente precisa prestar atenção nesses casos especiais para que vocês não errem, ok? Então, eu vou tentar explicar dando exemplos bem fáceis e depois a gente vai tentar fazer alguns exercícios. Bom, o verbo ele pode ficar no singular ou no plural em dois casos. Quando os núcleos eles forem sinônimos. Como assim? Quando os núcleos tiverem o mesmo sentido dentro de um contexto, eles tiverem o mesmo sentido, tá? Então são sinônimos. Ou quando o sujeito composto ele for uma enumeração gradativa. Então, voltando, nesses dois casos, quando o sujeito composto for formado por dois núcleos de palavras sinônimas ou quando esse sujeito composto ele for
formado por uma enumeração gradativa. Exemplos. Sem exemplo fica difícil, né? Então vamos lá. Paz e tranquilidade são palavras sinônimas? Sim, são palavras sinônimas. Paz é sinônimo de tranquilidade. Então vamos montar aí uma frase com esses dois núcleos. A paz e a tranquilidade envolveram o meu coração. Envolveram, o verbo concordando com o sujeito composto. Plural, envolveram. Mas e aí? Se eu escrever ou se eu falar assim, a paz e a tranquilidade envolveu o meu coração, está certo? Sim, está certo, porque eu tenho um sujeito composto formado por dois núcleos e esses dois núcleos são palavras sinônimas. Entenderam? E aí tem também o caso do sujeito gradativo. Vamos lá, um exemplo. A angústia, a inquietação e o desespero o dominaram. Dominaram, concordando com um núcleo composto. Angústia, inquietação e desespero. Mas esse núcleo, ele forma uma gradação. Então, a mesma coisa acontece. O verbo, ele pode ficar ou no singular ou no plural. Então, se eu escrevo ou se eu falo a angústia, a inquietação e o desespero o dominaram, ok. E se eu falo ou escrevo a angústia, a inquietação e o desespero o dominou, ok. Fica estranho, não fica? Mas são casos especiais. E aí, dentro desses casos especiais, a gente tem também algo para a gente prestar bastante atenção, é que quando o sujeito composto estiver depois do verbo, ele vai concordar com o que estiver mais próximo, tá? Ou não. Exemplo, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Olha só, foi ao parque de diversão, porque foi está concordando com o filho, tá? Que é o que está mais próximo do verbo. Então tá ok. E se eu coloco também foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai, também está certo. Então pode concordar com o sujeito composto ou com o que está mais próximo do verbo. Agora, se ao invés de o filho nós tivermos os filhos, aí não. Aí não tem jeito, porque os filhos já é plural, então tem que ficar no plural o verbo, ok? Bem, nós temos outros casos especiais, mas para eu não passar muita informação no mesmo vídeo, tá? Eu vou encerrar por aqui e mais tarde, né, durante essa semana, eu faço um outro vídeo, tá? Com outros casos especiais. E olha, vem outro vídeo por aí para vocês começarem pela introdução da redação, ok? Olha, eu acredito em vocês, tá? Vamos lá, vamos estudar. Um beijo!